Boa noite, gente boa. A graça e a paz de Jesus. Alegria poder estar aqui nesse domingo de Páscoa, esse domingo em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. É um domingo especial, sim, um domingo onde a gente se reúne como cristãos, como igreja, para, de alguma maneira, desfrutarmos desse marco da cristandade. É um domingo também onde você certamente se reuniu lá com a sua família, teve aquele almoço gostoso, aquele resto de doce de batata doce com farinha de amendoim. Tem isso aqui também? Porque lá no Belo Oriente sempre tem esse negócio na Páscoa. Tanto é que quando eu experimentei o terno, estava até fechando, agora nem está mais. Mas tudo bem. Eu quero convidar você então a refletir sobre isso, sobre esse Cristo ressurreto, sobre essa passagem da morte para a vida, sobre a obra de libertação que Deus fez em nossa vida, nos livrando das trevas, das garras de Satanás e nos colocando na maravilhosa luz. Quero te convidar nessa noite a pensar comigo sobre a vida que Deus nos dá, a ressurreição, essa gloriosa mensagem, essa tão estupenda, tão maravilhosa mensagem a respeito da ressurreição. Sempre muito bom receber uma boa notícia. Sempre muito bom quando a gente é encontrado com alguém que nos dá boas novas. O Evangelho são boas notícias. É muito bom, por exemplo, quando você, depois de fazer uma consulta com o nutricionista e passa um mês observando na geladeira aquele catálogo que ele nos dá e você volta para lá e ele fala assim: parabéns, você cumpriu a meta. Você conseguiu atingir o seu objetivo. É muito bom quando você, depois de passar por um tempo de enfermidade, recebe a notícia, por exemplo, através de um exame, que você foi curado do câncer. É muito bom quando uma mãe, depois de anos e anos orando pela vida do filho, conta num culto de oração que o filho finalmente retornou aos pés do Senhor. É muito bom quando a gente tem boas notícias para dar. E hoje a gente celebra, talvez, certamente, a melhor notícia que o mundo pode dar, pode ter, a melhor notícia que o mundo já ouviu. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo entre nós. O Cristo que nós celebramos, o Cristo que nós cantamos, ele passou da morte para a vida. Antes da gente ler o texto que nós vamos meditar nessa noite, eu quero só dizer, porque eu julgo ser importante, que a tradição judaica, a maneira de ver a teologia judaica, já concebia a ideia da ressurreição. Para eles, a ressurreição era um tema que fazia parte da discussão deles. Os rabinos ensinavam a respeito disso. No entanto, esse ensino estava ligado diretamente à ideia escatológica, a ideia de que um dia eles seriam buscados e ressuscitariam para viver a eternidade. E Cristo vem e quebra essa lógica e muda essa percepção, trazendo vida num corpo transformado, num corpo que era possível de se ver, mas ao mesmo tempo que ultrapassava portas fechadas. E graças a essa ressurreição, nós estamos aqui ouvindo canções tão lindas, participando de uma celebração tão maravilhosa, tão empolgante, porque essa notícia chegou a nós. E eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo faz, nesse capítulo, uma exposição da teologia da ressurreição. E eu não quero expor todo o texto, mas quero me prender a algumas afirmações que ele aqui faz. Enquanto você abre, é bom lembrar que Jesus, ele matou a morte, ressuscitando dos mortos. O túmulo está vazio. Ele desceu da cruz e ressurgiu, sendo o fundamento da nossa fé. E Paulo, então, fala com a gente sobre isso. E eu quero ler o verso 14 do 1 Coríntios, capítulo 15. Acompanhem comigo a leitura desse texto. 1 Coríntios 15, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Você pode ler comigo? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé.
Vamos orar? Senhor, fala com a gente. A gente quer ouvir a tua doce voz. Fala a todos e a cada um de nós de maneira muito específica e particular. Traz uma mensagem do Senhor para nós. Uma mensagem de vida, de esperança, de transformação. Uma mensagem que de fato venha do teu trono a nós. A gente está falando de algo tão substancial, algo tão maravilhoso. Nosso Senhor vive, aleluia! E que essa mensagem ressoe em nosso coração aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Paulo, ao longo do capítulo 15, expõe para aquela igreja a doutrina da ressurreição. Ele vai discorrer a respeito de aspectos muito relevantes sobre essa matéria que estava sendo debatida por aqueles que ali estavam. A ressurreição era algo que eles queriam desmerecer, que eles queriam jogar para debaixo do pano, que os oponentes da fé cristã, que era uma fé recém-nascida, estavam querendo colocar, apagar aquele fogo que estava incendiando. Aquela notícia que antes tinha sido dada, aquelas mulheres que estavam ali chorando e que viram aquela pedra rolada e chegaram lá e viram que ele não lá mais estava e receberam aquela notícia porque procuram entre os mortos quem vivo está, tinha se espalhado. Mais do que aquelas mulheres que cumpriram muito bem o papel delas, contando a notícia que o mestre tinha pedido para que elas dessem, outros já estavam dizendo, porque ele estava aparecendo a outros e a outros, e essa notícia de que Jesus tinha ressuscitado tomava conta do mundo daquele tempo. E Paulo então vem reafirmar, vem dar a sua palavra, vem dar a sua posição a respeito disso no capítulo 15 de 1 Coríntios, que eu quero desafiá-lo a depois lê-lo todo, porque eu não vou fazê-lo agora. Quero apenas afirmar algumas questões aqui que estão presentes nesse texto. E a primeira consideração que quero chamar a sua atenção é que quando a gente se norteia a partir do chão da vida, da nossa caminhada cristã, porque, sinceramente, eu, enquanto cristão, enquanto discípulo de Jesus, em alguns momentos me perguntei, Jesus ressuscitou, mas o que isso tem a ver comigo? De que maneira isso influencia a minha fé aqui hoje? De que forma eu posso ser impactado por essa mensagem? De que forma isso tem a ver com Danilo, que vive aqui no ano de 2022, que tem boleto para pagar, que tem tarefa para ensinar para menino, que tem um monte de coisa, um monte de responsabilidade. E é nessa direção que eu quero te convidar a olhar comigo. E olhar, primeiro, na perspectiva do passado. Por quê? Porque nós estamos fundamentados, nós temos uma história, nós temos uma tradição que nós precisamos manter. E quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a história, nós podemos afirmar em alto e bom som que a ressurreição é um fato incontroverso. É um fato contra o qual não há contestação. Ela aconteceu. Jesus, de fato, ressuscitou. Há provas cabais disso. E provas que extrapolam a esfera da fé. Essa notícia, o fato das pessoas terem visto ele e muitos outros rudimentos desse aspecto são perceptíveis e marcados na história. O evangelho da nossa salvação, aquele que a gente crê, essa boa notícia do qual nós começamos a falar, ele está firmado em 3 pilares. Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. É por isso que nós somos salvos. E a morte de Cristo não foi um acidente, não foi um erro de percurso do Deus que rege a história, do Deus soberano. Ele não sofreu em vão, não foi algo que não estava planejado, não. E nem a ressurreição foi algo surpreendente. Embora, como eu bem disse antes, os céticos daquele tempo queriam desmerecer isso, queriam negar isso. Se você for estudar a respeito desse tema, se você for ler depois o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, você vai encontrar, por exemplo, eles dizendo que Cristo nem chegou a morrer. Na verdade, Cristo teve apenas um desmaio. Outros, e a gente conhece muito bem essa cena, disseram, não. Os discípulos dele só roubaram o corpo. Ele não ressuscitou, nada disso. Outros ainda diziam que as mulheres tinham ido no endereço errado, que o Waze direcionou elas para um outro túmulo que não o de Jesus.
Tudo isso para dizer, Cristo não ressuscitou, isso é uma mentira. Mas o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos de 1 a 11, Paulo vai citando, vai elencando vários grupos, várias pessoas aos quais Jesus apareceu, se mostrou ressurreto. A gente precisaria admitir, se isso não fosse um fato, nós, enquanto cristãos, aqui nesse tempo, precisaríamos dar o braço a torcer que se Cristo não ressuscitou, a nossa conversa a respeito de salvação é um grande engodo. Essa melhor notícia que eu comecei dizendo é, na verdade, uma fake news, uma mentira. Mas a verdade incontestável diante de fatos é que Cristo está vivo. Cristo, de fato, ressuscitou e apareceu aos seus. Além da Bíblia, há registros históricos de pessoas que estiveram com Jesus. Paulo, quando vai se posicionar com a hipótese de que isso não tenha sido verdade, ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil, o nosso testemunho é falso, o nosso pecado não seria perdoado e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas isso não é verdade, porque nós pregamos uma verdade, nós pregamos Cristo vivo, nós somos os homens tomados pela felicidade, pela alegria de Cristo, nós somos os homens e mulheres que tiveram os seus pecados perdoados e estão caminhando para o céu porque Cristo ressuscitou. Tudo perderia sentido, meu irmão e minha irmã. Tudo seria vazio. Nossas declarações de fé, nossas orações, o nosso congregar, por exemplo, não teria graça. A nossa esperança de futuro se esvaziaria. Se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, de fato, nós não poderíamos ter esperança de olharmos para o passado e dizer: Cristo ressuscitou. É fato, é notícia verídica. Flávio Joséfo, se não o maior, um dos maiores historiadores da igreja cristã, diz que os que haviam amado durante toda a vida não o abandonaram, mesmo depois da sua morte. E então, ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas tinham predito que ele faria, e fez muitos outros milagres depois disso. Então, no chão da vida, na nossa caminhada, a ressurreição tem a ver comigo e com você, porque a gente pode olhar para trás e dizer: eu tenho razão da minha fé, porque o meu Cristo vivo está. Eu tenho razão da minha fé porque o Senhor a quem eu sirvo, para quem eu me arrumo, para quem eu me dedico, para quem eu canto, ele não está morto, como muitos outros que são seguidos por aí. Você pode, por exemplo, visitar o túmulo de Buda, de Mahatma Gandhi, de Allan Kardec, mas o túmulo do nosso Senhor está vazio, aleluia. E por isso a gente pode caminhar firmados com essa certeza no nosso coração. Quando a gente olha para o presente, que é esse olhar que eu quero te convidar a ter, nós temos então o fundamento da nossa fé, porque ele ressuscitou. Porque se isso não tivesse acontecido, nós também, quando mortos, não ressuscitaríamos. Paulo vai dizer isso dos versículos 12 até o 34. E esse homem douto, esse homem estudado, chamado Paulo, vai fazer um jogo de palavras dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, vocês também não vão passar por isso. Se ele não viveu da morte, nós estamos desassistidos de esperança. A pregação do evangelho é vazia de conteúdo. É uma farsa, é um teatro. Não há qualquer proveito. A fé cristã é uma grande mentira. O testemunho dos apóstolos foi um grande embusto, um grande falso testemunho. Porque eles disseram que viram ele, muitas outras pessoas disseram isso. Então todos eles se organizaram para dizer uma grande mentira.
Se Cristo não ressuscitou, não existe possibilidade de redenção. Você está culpado ainda. Você ainda carrega o fardo dos seus pecados. Você ainda terá que pagar por eles de alguma forma ou de outra. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que já morreram com essa esperança estão condenados. Se Cristo não ressuscitou, os cristãos são as pessoas mais infelizes que creem numa tola ilusão. Mas ao contrário disso, e eu quero ler com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6, um texto que citei agora há pouco, Lucas 24, 5 e 6, que diz assim, Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6. Tomadas pelo medo, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Quando eu olho para o presente, irmão, então eu tenho a razão, eu tenho o fundamento da minha fé hoje. A realidade incontestável que Cristo foi o primeiro da fila e que no grande dia, no dia em que nós aguardamos, no dia em que o nosso coração precisa almejar a todo momento, a canção que precisa fazer parte da nossa vida todos os dias é Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. No dia em que isso acontecer, nós também iremos após Ele, porque Ele cumpriu todos os requisitos para que nós pudéssemos crer nele e recebermos um corpo de glória como Ele também o fez. A nossa fé é louca, a Bíblia diz isso, que é loucura aqueles que creem, mas é uma loucura que está estribada, está afirmada, está fundamentada em um fato. John Stott vai dizer que a verdadeira fé nunca é irrazoável. Ela nunca é sem fundamento, desnorteada, porque o seu objeto é sempre digno de confiança. No presente, nós podemos dizer, declarar, cantar que Cristo está ressuscitado. E porque Ele está ressuscitado, eu estou descansado e tranquilo de que a minha fé está firmada nele, que vive e reina para sempre. E olhando para o futuro, aquilo que é a razão da nossa esperança, a âncora, o firmamento, é a razão da ressurreição. Se eu olho para o passado e vejo um fato, se eu olho para o presente e vejo um fundamento, eu olho para o futuro e olho com aquele olhar daquele grande dia em que o Senhor vai dizer para aqueles que o servem, aqueles que são salvos, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É essa esperança. Meu irmão, minha irmã, a gente vive dias tão difíceis. Nós vivemos dias tão conturbados. O nosso mundo jaz o maligno. Dor, angústia, enfermidades, problemas familiares, financeiros. Mas ainda bem, graças a Deus, que o nosso olhar, o meu olhar, o seu olhar enquanto discípulo de Jesus, não pode, não deve estar nas circunstâncias. O nosso olhar, se você está de repente aí desmotivado, você está aí pensando que a vida não faz sentido, Cristo está te deixando aqui ainda, meu irmão, porque há uma esperança para você. Há uma solução, há uma saída. Talvez não aqui nesse tempo, porque como a gente leu, se a sua esperança está apenas aqui, é vã a sua esperança, é sem sentido. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O grande problema de nós, os cristãos, é que nós nos apegamos muito aqui no presente. Queremos muito aquilo que podemos tocar e sentir, possuir. Isso não nos satisfaz. Isso não mata a nossa sede. O convite da ressurreição, o convite da palavra de Deus é que a gente olhe firmes, fixos, para o autor e consumador da nossa fé. Porque isso sim dá sentido. Isso sim invade o nosso coração e nos faz cantar: Deus, eu te louvarei e não importam as circunstâncias.
Isso sim nos faz dizer, eu posso não ter nada ou posso ser tudo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo ressuscitou e nós também receberemos o corpo semelhante ao corpo da sua glória. Nós teremos também um corpo imortal, um corpo, como a Bíblia define, incorruptível. Minha irmã, adeus celulite, glória a Deus. Hein? Meu irmão, adeus essa barriguinha que você leva na frente aí, não vai ter mais isso. Coca-Cola não vai engordar mais, irmão. Posso ouvir um glória a Deus aí? A picanha não vai trazer problema no coração mais. Porque nós receberemos um corpo incorruptível. Nós viveremos na esperança, Cristo, a esperança da glória. Não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais dor, não haverá mais defeito físico, não haverá mais morte. O nosso corpo vai brilhar como o firmamento e resplandecer e se mostrar como as estrelas para sempre e eternamente. Essa deve ser a nossa esperança. E isso só é possível porque Jesus veio a este mundo, morreu numa cruz, se deu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é o que nós celebramos aqui hoje. E é a razão da nossa celebração. Quando Jesus voltar, então, os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para o juízo. Mas nós que cremos no Filho de Deus, o veremos face a face, banquetearemos com ele eternamente. Então a morte, que é o nosso último inimigo, que é o que muitos ainda temem, será vencida para sempre. Onde está, a morte, a tua vitória? Porque Cristo já venceu. Isso será lançado no lago de fogo. Billy Graham diz que a nossa esperança não repousa nos assuntos deste mundo. Repousa em Cristo, que vai voltar. A nossa esperança está em Cristo. Exultemos, alegremos, cantemos, celebremos, porque nós não estamos presos a esse mundo. Nós não pertencemos aqui. Você não é totalmente feliz aqui, totalmente realizado aqui, é porque não é para ser mesmo. Nós não fomos criados para esse tempo. Nós não fomos feitos para termos todos os nossos prazeres e deleites realizados aqui. Não teremos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o prazer do mundo, todas as benfeitorias desse tempo, mas você não será totalmente feliz aqui, porque você não foi feito para isso. Você foi feito para a eternidade. E é para lá que nós estamos indo com Cristo. Nós precisamos mudar o nosso olhar, então. Nós não caminhamos no entardecer sombrio. Fico pensando que muitas vezes nós, os cristãos, estamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús, perdidos. O mestre, a quem eles tinham dedicado a vida, havia morrido. O mestre a quem eles tinham dado o coração havia partido. A ressurreição da qual ele falava, eles não tinham presenciado. Mas talvez desesperançosos, perdidos, andando por um caminho sem saber para onde vamos, Cristo te traz aqui hoje para usar a palavra dele, as músicas dele, esses instrumentistas dele, esses coristas dele, para dizer: ei, sei comigo, caminhe comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a esperança. Nós temos uma esperança viva. Ele é Cristo, que está vivo pelo século dos séculos. Amém. Ele te convida a viver e a enxergá-lo eternamente, porque Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Nós podemos crer no amanhã. E a nossa fé, a nossa caminhada, ela não está fincada, não está firmada nessa terra, mas está alicerçada no porvir. Eu olho para o futuro. E a despeito da economia, a despeito da enfermidade, a despeito do time que eu torço, a despeito da política, a despeito do meu momento ao qual eu estou inserido, eu olho com esperança,
porque eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu quero orar pela sua vida e quero pedir a Deus que essa esperança, que essa mensagem, que esses olhares tridimensionais, passado, presente, futuro, invadam o seu coração hoje. Meu irmão e minha irmã, nossa esperança está no Cristo ressurreto. Não nesse tempo, não nas coisas daqui. Nós somos massacrados por esses dias. Nós somos, muitas vezes, nós torcemos diante da pressão desse tempo. Mas nós só submetemos a isso, porque nós não estamos olhando na direção certa. E hoje, eu e você, somos convidados a colocar o nosso olhar em Cristo. O Cristo da cruz, mas principalmente o Cristo que venceu a morte. Vamos orar? Quero te convidar a concentrar-se no seu Senhor que te trouxe aqui. Apresentar o seu coração a Ele. Porque, de repente, o que narrei aqui em alguns momentos é a sua vida. Talvez em alguma parte, em algum exemplo, em alguma situação, o que te falta é justamente essa esperança. É tirar o olhar daqui, mas olhar para Cristo. Certo de que no passado há um fato da ressurreição. No presente há um fundamento que nos dá a nossa fé através da ressurreição. E no futuro é pela ressurreição que nós vivemos a esperança de Cristo. Quero orar pela sua vida, para que Deus traga esperança ao seu coração, para que Deus renove as suas forças, para que a Páscoa de Jesus seja celebrada hoje com muita convicção e fé no seu coração, para que a passagem da morte para a vida eterna, seja desfrutada por você hoje. Pai, nós estamos aqui reunidos e te celebramos, te damos glórias, aleluias. Rendemos ao Senhor canções, rendemos ao Senhor a nossa vida, os nossos bens, tudo que temos. Porque o Senhor é a razão da nossa vida. Deus nos perdoe. Tem misericórdia dos teus filhos. Tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes eu tiro os olhos, nós tiramos os olhos do Senhor. E olhamos para a direita, olhamos para a esquerda. E olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades, olhamos para os prazeres, para as tentações. E nos perdemos em nosso caminho. E ficamos angustiados, e ficamos ansiosos, e ficamos amedrontados. Porque não estamos com os nossos olhos no Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Deus, que nesse tempo aqui, reunidos como família de Jesus, como tua igreja, como teu povo escolhido, como nação santa, faça com que nós possamos voltar os nossos olhos para ti, ó Deus. Faça com que possamos voltar os nossos olhos para o Cordeiro que morreu em nosso lugar e ressurgiu como um leão vitorioso. É a tua ressurreição que nos dá esperança, Deus. Nós celebramos aqui a Páscoa, a passagem, a libertação de Cristo. E que essa mensagem de vida, de amor, de esperança, enche o coração do meu irmão que está precisando nesta noite. Enche o coração da minha irmã que está necessitado nesse tempo. Que todos nós saiamos daqui balsamizados, ó Deus, esperançosos, curados pela tua palavra. Para viver não um dia, não uma semana, para vivermos uma vida de esperança no Senhor, ó Deus. Porque em ti, no Senhor, descansados no poder da tua palavra, nós somos mais que vencedores. Descansados na promessa do Senhor, nós desfrutaremos da alegria eterna, da contemplação da tua vitória, que já nos foi concedida. Muito obrigado pela palavra proclamada. E que essa boa notícia invada o nosso coração, renove as nossas forças, recobre os nossos ânimos,
para que saiamos daqui como bons soldados de Cristo, para vivermos para a tua glória, anunciando e proclamando que Cristo morreu, mas ressuscitou, para aqueles que precisam ouvir esta palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.